Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente! Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 948. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 30 minutos da segunda-feira, 13 de outubro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado, mas com boas perspectivas. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 948, o segundo bate-papo dessa segunda-feira, né? A gente já gravou hoje de manhã, falando bastante, aliás, sobre o início da trégua, né? Do cessar-fogo no Oriente Médio, né? A libertação dos reféns. E estamos aqui para a segunda jornada do Petit Jornal, já nessa segunda-feira. Deixo as boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente aqui nessa live do YouTube, pessoal que está junto com a gente aqui ao vivaço e todo mundo que vai acompanhar a gente pelo podcast. Sejam todos muito bem-vindos. E, Daniel Souza, eu quero começar com uma informação que só você tem. Informações de bastidores sobre conversas secretas entre Donald Trump e Nicolás Maduro. Me conta, Daniel Souza, de onde veio isso? O que está acontecendo, pelo amor de Deus? Tanguy, na última sexta-feira, dia que foi anunciado o Prêmio Nobel da Paz para Maria Corina Machado, né? Uma opositora de Nicolás Maduro, nós tivemos uma publicação no New York Times que chamou bastante a atenção. O jornal revelou que o presidente Nicolás Maduro tem mantido negociações discretas com o governo Donald Trump. Inclusive, Maduro teria oferecido uma abertura total da economia venezuelana às empresas americanas, especialmente nos setores de petróleo, ouro e outros recursos naturais. O objetivo da proposta seria evitar uma intervenção militar dos Estados Unidos ou qualquer tipo de atuação mais incisiva e garantir a continuidade do regime por tempo indeterminado. Segundo o New York Times, apesar da oferta, Washington tem rejeitado esse tipo de sugestão, esse tipo de acordo. O governo Trump segue aumentando a pressão militar e econômica, incluindo ali aqueles ataques a embarcações suspeitas de tráfico de drogas vindas da Venezuela ou indo em direção à Venezuela. Publicamente, claro, Maduro mantém um discurso de confronto e resistência ao governo americano, mas nos bastidores, segundo o New York Times, buscava ali algum tipo de acordo diplomático que garantisse a sua sobrevivência política. Lembrando, uma vez mais, que essa notícia saiu na última sexta-feira, exatamente no dia em que Maria Corina Machado recebeu ali, foi laureada com o Prêmio Nobel da Paz, reconhecida por promover direitos democráticos na Venezuela e por sua luta por uma transição pacífica e justa da ditadura para a democracia. E aqui eu uso as palavras da academia, né? O prêmio acabou sendo anunciado em Oslo, embora houvesse ali uma expectativa de que Donald Trump pudesse ser laureado. É claro que isso não faz nenhum sentido, afinal nós tivemos aí o encerramento das candidaturas no final de janeiro. De qualquer maneira, o Prêmio Nobel da Paz sempre coloca um holofote ali sobre uma determinada situação, e nesse caso está colocando sobre a situação venezuelana. A Venezuela tem vivido aí uma ditadura madurista já há bastante tempo. Nós tivemos, inclusive, em 2024, aquelas eleições absolutamente farsescas, né, onde você não teve a divulgação dos boletins de urna, você não teve nenhum tipo de transparência em relação aos resultados que estavam sendo alcançados. O candidato de oposição, Edmundo González, acabou não tendo ali a oportunidade de concorrer genuinamente, e até o Brasil acabou ficando numa situação embaraçosa,
porque em vários momentos ficava pedindo os boletins de urna, os boletins de urna, os boletins de urna, boletins que nunca apareceram. Também chamou a atenção que na última sexta-feira, apesar de nós termos aí uma mulher, a primeira sul-americana a ser laureada com o Prêmio Nobel da Paz, e uma venezuelana, quer dizer, alguém que está muito próxima ao Brasil, nós não tivemos qualquer tipo de declaração oficial do governo brasileiro em relação ao prêmio. Seguimos acompanhando aqui, Tanguy, o fato é que esse acaba sendo um elemento de pressão adicional sobre o regime do Maduro, acaba criando ali um constrangimento do ponto. E a Maria Corina Machado segue ali na clandestinidade na Venezuela, mas segue também sendo uma liderança importante contra o regime do Nicolás Maduro. Nós não temos absoluta certeza se efetivamente essas negociações aconteceram da forma que o New York Times relata, mas eu não sei você, Tanguy, eu não duvido, confesso que não duvido que o regime do Maduro tenha tentado aí algum tipo de conversação com o governo do Donald Trump de tal maneira a tentar diminuir um pouco a pressão. Agora, é importante lembrar também o grau de hipocrisia do governo Trump, porque nesse ano de 2025 nós já tivemos aí a autorização para que a Chevron voltasse a bombear petróleo junto à PDVSA na Venezuela. Nós voltamos a ter navios trazendo petróleo bruto da Venezuela, aportando em portos americanos, ou seja, você tem tido aí relações econômicas, embora relações econômicas de baixa intensidade em comparação ao que Estados Unidos e Venezuela já tiveram no passado. Ô, Daniel Souza, você perguntou se eu duvido. Em 2025 eu não duvido de mais nada. Eu acredito em qualquer coisa. E, aliás, Daniel, por falar em acreditar em qualquer coisa, né, esse é o cenário no qual a gente está no Oriente Médio, né? A gente, como a gente já falou, né, no episódio de hoje de manhã, a gente tem que ir com muito cuidado, né, com as informações todas, tudo que vem saindo acerca do Oriente Médio, porque, de fato, a gente está num ponto no qual a gente não sabe exatamente para onde que a coisa vai. A gente elogiava hoje de manhã, né, Daniel, o fato de que a pressão de Donald Trump ela levou a resultados práticos, né? No fim das contas, os ataques israelenses contra Gaza pararam, né? Naturalmente, eu não tenho muitas expectativas de que seja uma cessação perene, mas, de qualquer maneira, pararam por enquanto. Isso é muito importante, já tem um significado muito grande, a despeito, né, de quase 70 mil mortes ao longo desse período. Os reféns foram devolvidos para Israel, né? Então, tanto aqueles que estão vivos, quanto uma parte já dos cadáveres, né? Enfim, uma fração dos cadáveres também já começou a ser devolvido. A gente está falando também, Daniel, sobre prisioneiros palestinos que foram devolvidos também, mas a gente ainda tem uma série de dúvidas, uma série de questionamentos acerca do que vai acontecer daqui para frente. Havia uma expectativa, Daniel, com relação a esse evento que aconteceu, essa conferência de paz que aconteceu em Sharm el-Sheikh, lá no Egito, aconteceu ao longo do dia de hoje, logo depois que o Trump discursou no Knesset, né? Se você não ouviu o episódio da manhã, recomendo que ouça. Ele discursou lá no parlamento israelense, em Jerusalém, e depois ele foi para Sharm el-Sheikh, no Egito, para presidir, junto com o presidente egípcio, aliás, uma grande conferência que dava a impressão de que ia falar sobre o futuro, o que viria daqui para frente, o que a gente poderia esperar daqui para frente do Oriente Médio. E no fim das contas, Daniel, foi muito mais algo protocolar, algo para celebrar, algo para imaginar o que poderia vir pela frente, mas com poucas coisas concretas, né? Me parece, Daniel, que você planta ali uma sementinha de que, de repente, o assunto de um Estado palestino poderia ser discutido, mas, no fim das contas, não houve nada de muito concreto, ou pelo menos nada que tenha sido amplamente divulgado. Tanto é que, ao longo do dia de hoje, Daniel, a principal informação quando a gente fala sobre o Oriente Médio é a posição do Hamas na faixa de Gaza. Uma coisa que a gente vem batendo aqui constantemente é que isso sempre me incomodou bastante, que quando a gente fala sobre Gaza, a gente fala automaticamente sobre Hamas. Parece que em Gaza só tem o Hamas. E Gaza, Daniel, a gente está falando sobre uma região de 2 milhões de pessoas, tem muito mais grupos, tem muito mais pressão, tem muito mais agentes, muito mais atores do que apenas o Hamas. E agora que o cessar-fogo está, enfim, eu ia falar estabelecido, mas eu acho que talvez seja um pouco cedo, mas pelo menos temos um cessar-fogo nesse momento, há uma movimentação cautelosa do Hamas para tentar se posicionar em diferentes regiões da faixa de Gaza para o caso de esse cessar-fogo eventualmente ser quebrado. E uma das coisas que foi noticiada hoje, Daniel, é que o Hamas ele vem agindo contra grupos
que são acusados até agora de serem colaboracionistas com Israel. Aliás, isso aqui eu trouxe alguns meses atrás, Daniel, numa das pausas aqui do Petit Jornal, que o governo Netanyahu admitiu que estava enviando armas e financiamento para grupos opositores ao Hamas na faixa de Gaza. É contra esses grupos que agora o Hamas está agindo. As informações que nós temos é de que o Hamas teria matado, de ontem para hoje, 32 pessoas ligadas a esses grupos. São grupos ligados a clãs, grupos ligados a famílias, que são opositoras do Hamas, principalmente na cidade de Gaza. Então, esse é um ponto importante. E aí, o Trump foi perguntado sobre isso. Falou assim, vem cá, o Hamas tem essa discussão, vai se desarmar, não vai, como é que vai ser? E o Hamas está agindo na faixa de Gaza. Não está agindo contra Israel, mas está agindo. E a resposta dele, Daniel, me surpreendeu, confesso que me pegou de surpresa. Segundo Donald Trump, abro aspas, o Hamas, eles querem acabar com os problemas. Foram abertos quanto a isso e demos aprovação por um período de tempo. Segundo Donald Trump, portanto, o Hamas teria recebido uma autorização, um sinal verde, para eles, o Hamas, serem os garantidores da ordem na faixa de Gaza até que nós tenhamos finalmente um comitê palestino para governar e impor a ordem em Gaza posteriormente. Então, os Estados Unidos estão estão de acordo que, num primeiro momento, quem garanta a paz e evite a anomia, né, Daniel? Segundo um porta-voz do Hamas, aliás, para evitar o vácuo de poder, o Hamas deveria ter, segundo o presidente dos Estados Unidos, é natural que o Hamas tenha essa posição. Isso vem levando, portanto, a uma movimentação importante dentro da faixa de Gaza, num cenário daqueles, Daniel, de pós-conflito, né? Então agora, a guerra, pelo menos esse conflito que estava em vigor até agora, acabou, arrefeceu, foi adiado, sei lá como é que você quer chamar isso, temos um cessar-fogo, o Hamas, portanto, vem agindo, e o que mais me surpreendeu os Estados Unidos consideram que é assim mesmo, temos que ver os próximos passos, a questão é quando que esses próximos passos vão ser dados, quando é que a gente vai começar a negociar os próximos passos? O Hamas vai continuar armado? O Hamas já disse, por exemplo, Daniel, que aceita se desarmar desde que seja para entregar as suas armas para um futuro Estado palestino. O que não é trivial, Daniel. A gente está falando sobre criar um Estado palestino. É algo que vai tomar tempo, vai precisar de negociações, e até lá a posição do Hamas é nos manteremos armados, talvez tentando garantir essa estabilidade. Ou seja, Daniel, muita água para passar por baixo dessa ponte. O dia de hoje é um dia de alívio, os bombardeios acabaram, os reféns foram soltos, excelente, mas daqui para frente, Daniel, a gente tem muitos pontos de interrogação que são muito preocupantes e a gente vai ter que acompanhar com muita assiduidade aqui no Petit Jornal também, para a gente imaginar para onde que essa coisa está indo, Daniel. Nós dissemos aqui no Petit Jornal, né, Tanguy, que a chance desse cessar-fogo naufragar e você ter um reaquecimento do conflito não podia ser descartada, né, essa chance, essa possibilidade, esse cenário. E no dia de hoje ganhou força a ideia de que, olha, o Hamas continua vivo e o Benjamin Netanyahu continua sugerindo que o conflito não acabou, ao contrário do que Donald Trump diz, que a guerra acabou, que está tudo resolvido. É óbvio que todas essas cabeças coroadas, essas lideranças reunidas no Egito, acaba sendo uma novidade, um fato importante, mas os dois envolvidos dão sinais de que não estão felizes com o acordo, não estão satisfeitos com o acordo e que, consequentemente, algo pode acontecer no futuro. Isso merece aqui a nossa atenção e o nosso acompanhamento. Pois é, Daniel Souza, eu quero trazer aqui um recado rapidamente para todo mundo que está nos ouvindo de um lançamento, né? Um lançamento que os nossos parceiros da Insider Store estão fazendo nesse mês agora de outubro. Daniel, fui dar uma olhada lá, fiquei muito interessado, que é a nova camisa Nextech. Basicamente, Daniel, a Nextech ela é colocada como uma camisa de adulto. Você que é adulto, você que precisa resolver problemas, você que precisa de praticidade, dá uma olhada lá na Nextech, porque é um tipo de camisa prático, sofisticado e funcional. Daniel, a gente percebe que virou um adulto e quer ser um adulto premium no momento em que a gente para de passar roupa e mesmo assim continua impecável. A Nextech, Daniel, é uma nova tecnologia que a Insider está apresentando e que apresenta um tecido também, como sempre, Daniel, tecnológico e sustentável. Utiliza muito menos água na sua produção e está sempre muito bem alinhado no seu corpo. Tem um link na descrição desse episódio aqui que te garante 15% de desconto em toda a loja e ainda acumula com os descontos do site.
excelente oportunidade para você não apenas conhecer a linha tradicional da Insider, que aliás está sempre em crescimento, assim como a Nextech. Fiquei com muita vontade de conhecer, inclusive já vou receber a minha em breve e volto aqui para contar. Mas fica a indicação, Daniel Souza, novidade na Insider Store, link na descrição desse episódio. Imperdível, gente. Condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Clica no link do descritivo, conheça a Insider, que está sempre inovando, sempre trazendo realmente novas peças para o seu acervo. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Tang, no episódio de hoje pela manhã, nós destacamos, que o governo americano decidiu colocar tarifas adicionais de 100% sobre produtos chineses a partir de 1º de novembro. A justificativa é que os chineses aumentaram ali os controles de exportação de elementos de terras raras e minerais críticos em direção aos Estados Unidos. E os americanos, com isso, acusam Pequim de tentar manter a economia global refém, e que a China tinha condenado essas novas tarifas, tinha ameaçado retaliações, tinha dito que não quer brigar, mas que não tem medo da briga, etc. e etc. Pois bem, no dia de hoje, o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, seria o equivalente no Brasil ao ministro da Fazenda, destacou que Donald Trump e Xi Jinping podem se encontrar muito em breve na Coreia do Sul. Não sei, Tang, me pareceu um certo wishful thinking, uma certa torcida, quando eu vi ali a declaração do Bessent. Afinal, nós exploramos isso no episódio de hoje de manhã. Os americanos fizeram uma aposta muito pesada, colocando aí essas tarifas de 100%, tarifas que são muito danosas para a própria economia dos Estados Unidos e ainda fizeram ameaças em relação às exportações de peças da Boeing, da norte-americana Boeing, para a China. Então você já coloca ali, não é o próprio Trump, mas é um secretário, um funcionário do governo americano de primeiro escalão, que está sugerindo, olha, nós vamos conversar, o Xi Jinping vai se encontrar com o Trump vai se encontrar com o Xi Jinping. Inclusive, isso é algo que o Trump tem sinalizado já há bastante tempo, que gostaria de conversar com o Xi Jinping. Uma outra coisa que também foi colocada pelo Bessent, que o impacto do shutdown, que já está no seu 13º dia, já é perceptível. O governo tem atrasado alguns pagamentos de funcionários federais para priorizar o pagamento das Forças Armadas. Você tem aí uma série de serviços afetados, incluindo museus e zoológicos. Você tem funcionários dispensados temporariamente e os dados econômicos oficiais estão suspensos. Então, a economia americana já começa a sentir os impactos do shutdown, o que não é pouca coisa. E tem mais. O presidente da Câmara dos Deputados, o Mike Johnson, que é um republicano, inclusive muito próximo ao trumpismo, afirmou que o atual shutdown pode se tornar a paralisia mais longa da história, E isso é algo que chama atenção e que aumenta a pressão em relação ao que a gente tem observado nos últimos dias. 25% dos funcionários, dos servidores federais não receberam seus contra-cheques nessa semana e estima-se que a situação vai piorar ao longo das próximas semanas caso o shutdown continue. O shutdown mais longo da história foi justamente o anterior, no governo de Donald Trump, em 2019, e durou 35 dias. Alguns analistas apontam que se esse shutdown ultrapassar o final de outubro, a coisa pode começar a ficar feia. Em 1º de novembro, por exemplo, os assessores da Câmara dos Deputados poderão começar a ficar sem salário. Tang, é algo que a gente vai ter que observar com muita atenção, porque conforme as semanas vão passando, a pressão vai aumentando e você tem aí um governo que, por mais que tente ali construir uma retórica de que, olha, é tudo culpa dos democratas, enquanto não houver um acordo no Senado, um acordo que estabeleça um orçamento e, consequentemente, uma previsão legal para a realização de despesas,
vai ficar em situação cada vez mais periclitante e a pressão tende a aumentar cada vez mais nas próximas semanas e os impactos econômicos também. Por falar em impactos econômicos relacionados ao orçamento, Daniel Souza, temos que falar sobre Dona França. Emmanuel Macron demorou, e aí indicou um primeiro-ministro, né, o Sébastien Lecornu. Demorou 27 dias para esse camarada montar um governo. Ele montou um governo e renunciou 14 horas depois porque já tinha visto que não ia arrumar nada. Aí o Macron falou assim, tudo bem, vou indicar um novo primeiro-ministro. Então, na quarta-feira da semana passada, ele falou, gente, 48 horas, vou pensar aqui, vou ver todas as possibilidades, vou fazer uma análise aqui de quem é que pode ser. Emmanuel Macron pensou, analisou, refletiu e indicou um novo primeiro-ministro, Daniel Souza, que é o mesmo Sébastien Lecornu. Pera. Mas pode isso, Tanguy? Como assim, Tanguy? Pode. Sei lá, acho que pode, né? Pode. Pelas regras? Pode, não, porque... Mas é porque, assim, quando a gente fala sobre o primeiro-ministro da França, ele recebe um voto de desconfiança. O presidente, inclusive, pode mantê-lo no cargo. Ele não vai ser destituído. Isso nem aconteceu com o Lecornu, né? O Lecornu, ele nem voto de desconfiança teve. Ele apenas sabia que teria um voto de desconfiança e ele mesmo já entregou sua renúncia. Eu trouxe aqui, inclusive, que o Macron, ele pediu para o Lecornu continuar, mesmo já tendo, né, pedido demissão, já tendo pedido desligamento, né, para não continuar nesse cargo, para o Lecornu continuar fazendo um trabalho de articulação para montar uma certa base para que quando o próximo primeiro-ministro assumisse, uma parte do trabalho já tivesse sido feito. O Lecornu é um cara muito próximo do Macron, ele é um cara muito leal ao Macron, aceitou o trabalho, mal sabia ele que ele estava preparando o terreno para que ele mesmo continuasse sendo o primeiro-ministro. A impressão que dá, Daniel, é que o Macron está sem muitas opções, principalmente levando em consideração que ele já deveria apresentar uma nova proposta de orçamento na quarta-feira. Daniel Souza, estamos gravando esse episódio aqui na segunda. Ele anunciou a volta do Lecornu como primeiro-ministro na sexta. Tinha menos de uma semana para apresentar uma proposta de orçamento. Daniel Souza, já temos, já temos 2 moções de desconfiança contra Sébastien Lecornu. Existe a chance dele ter sido indicado, renunciado, reconduzido e derrubado, né, um voto de desconfiança pelo parlamento em coisa de muitos poucos dias, né? Então já temos 2 moções, uma delas vem da esquerda, da França Insubmissa, lá do Jean-Luc Mélenchon, e outro da extrema-direita, que é o Reagrupamento Nacional da Marine Le Pen, né, e do Jordan Bardella. Esse voto ele já deve acontecer na próxima quinta, agora, hoje é dia 13, né, no dia 16, já devemos ter a votação de um voto de desconfiança com relação ao Sébastien Lecornu. O governo, nesse momento, Daniel, depende, olha a situação do Macron. O governo depende, para se manter de pé, dos socialistas, do Partido Socialista. Que a gente sempre deixa claro aqui, né, Daniel, que é um partido de centro-esquerda, né? Está muito longe de ser um partido de esquerda, né? Muito consolidado. É um partido de centro-esquerda. O que o Partido Socialista vem pedindo é, isso aqui quem disse foi um deputado socialista, que é o Philippe Brun. Segundo ele, não haverá voto de censura se o Premier abandonar o artigo 49.3 e suspender a reforma da Previdência. O artigo 49.3 é aquele que permite que o primeiro-ministro aprove medidas sem passar pelo parlamento. É uma medida bastante autoritária, né, que tem nessa Constituição e que era a suspensão da reforma da Previdência. Se suspender a reforma da Previdência, a gente pode até vir em socorro do Lecornu. Se por acaso ele cair, Daniel Souza, aí a gente vai para uma conta que começa a ficar meio astronômica, né? Desde que Macron foi reeleito, ele foi reeleito em 2022 e assumiu em 2023, né, no segundo mandato, ele já teve Elisabeth Borne como primeira-ministra, Gabriel Attal, Michel Barnier, François Bayrou, Lecornu I, permaneceu apenas 14 anos e agora Lecornu II. A gente está falando sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já é o 6º governo apenas segundo Macron, Daniel. Ele poderia ir para o 7º, quer dizer, o 6º nome, né, mas seria a 7ª pessoa, né, a 7ª indicação que ele poderia ter em breve. Isso é a França nesse momento. Ele garantiu que não vai renunciar, que ele está lá para garantir a governabilidade, né, o Macron, não, estou aqui, a governabilidade vai continuar e tudo, mas, né, a estabilidade. Mas o fato é que a França, de fato, Daniel, vive uma crise política que a gente
não ouviu falar nas últimas décadas. Impressionante a situação política da França nesse momento, Daniel. Tem uma última informação que eu preciso trazer, porque ela já está pendurada há um tempo, que é a queda de mais um presidente do Peru. Tá? Tivemos, Daniel Souza, nessa semana agora, né, nos últimos dias, o Congresso peruano aprovando a destituição de Dina Boluarte. Daniel Souza, ela não foi presa ainda, mas me parece que ela já está ali na anticâmara, né, Daniel Souza? A qualquer momento vai presa e ela, portanto, foi destituída e o parlamento alegou incapacidade moral permanente de Dina Boluarte. Isso é interessante, Daniel, porque a Dina Boluarte, ela substitui o Pedro Castilho, que foi impeachmentado por incapacidade moral permanente. Agora incapacidade moral permanente é qualquer coisa, né, Tanguy? É qualquer coisa. É o que você quiser, afinal é permanente, né? Não tem como recuperar jamais. Exatamente. E a decisão, Daniel, isso também chamou muita atenção, ela foi aprovada por 121 votos a favor de um total de 130 parlamentares. Ninguém votou contra, Daniel, a moção. Ninguém votou contra. Todo mundo aprovou que Dina Boluarte precisa ir embora. Ela já era acusada há muito tempo de uma série de irregularidades, de uso de força excessiva contra manifestantes, de corrupção. Tinha um monte de problema contra ela. Me parecia uma questão de tempo. E aí, Daniel, a gente vai para a conta também, né? A gente acabou de falar sobre a lista de primeiros ministros na França. No Peru, nesse momento, a gente tem algo parecido. A última vez que um presidente peruano completou o seu mandato foi o Ollanta Humala, que permaneceu no poder de 2011 a 2016. De lá para cá nós tivemos Pedro Paulo Kuczynski, o famoso PPK, do Partido Peru Libre, sempre importante dizer. Ficou apenas 2 anos no poder. Tivemos Martim Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castilho e Dina Boluarte. Ela é a 6ª presidente desde o ano de 2016 e, portanto, nós temos agora o 7º presidente desde 2016, que é o José Henrique Oré. Tá? Então ele assume interinamente, né? Ele é presidente do Congresso, ele assume interinamente, sabe lá quanto tempo ele vai ficar, mas esse é o Peru, Daniel Souza. Mais uma mudança de governo no Peru. Dina Boluarte, aqui a gente já tinha cantado essa bola há muito tempo, não vai permanecer muito tempo no poder. Dina Boluarte não é mais presidente do país, Daniel Souza. Agora sim, podemos ir para a geleia Shakira num clima de sedução, Daniel Souza, é isso? Ô, Tanguy, na geleia da Shakira de hoje eu trago vergonha alheia. É sobre isso. Durante a reunião no Egito, Donald Trump estava no microfone. E de repente, não mais que de repente, Donald Trump vira para trás, onde estava Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália, e diz o seguinte, abre aspas, você não vai se ofender se eu disser que você é linda, vai? Porque você é. Fecha aspas. Ô, Tanguy, o Donald Trump cantou a Giorgia Meloni no microfone em público, E ele disse mais, abre aspas, na América, se você disser a uma mulher que ela é bonita, sua carreira política acabou, mas eu assumo o risco. Fecha aspas. Ô, Tanguy, é muito difícil você ser mulher nesse mundo. A Giorgia Meloni é uma mulher jovem, relativamente jovem, é uma mulher poderosa, é uma mulher bonita Mas e daí, Tanguy? Isso não dá o direito de Donald Trump ficar cantando a primeira-ministra da Itália, ainda mais em público. Que isso? Que isso? Parem as máquinas! Alguém pare esse homem! Você não pode ficar dessa forma assintosa. E tem mais. Circulou um outro vídeo, Tanguy, onde Giorgia Meloni se encontra com Erdogan, né, o nosso todo-poderoso da Turquia. O Erdogan, Tanguy, vira para ela e fala, Giorgia Meloni, você tem que parar de fumar. Aí o Macron se mete na conversa e diz, isso é impossível. Ô, Tanguy, isso é bullying, bicho. Deixa a mulher lá, que isso, gente? Deixa a Giorgia Meloni livre. Ou ela é cantada, ou ela é assediada, ou o pessoal diz que ela tem que parar de fumar. Parem, apenas parem. Pelo amor de Deus, eu fiquei bastante irritado, Tanguy, com toda essa situação. E fica aqui a minha solidariedade à Giorgia Meloni, que pacificou a Itália. Ninguém questiona. Aliás, o Trump também disse isso, e nisso ele tem razão, que ela é muito respeitada na Itália e acabou oferecendo à Itália uma estabilidade política que o país não via há bastante tempo.
E, aliás, Daniel, esse negócio dela ter que lidar com homens que tentam, né, dizer o que ela tem que fazer, foi meio que o retrato dela chegando no poder na Itália, né? Ela lidou ali com o Berlusconi, né? Ela lidou com uma galera ali que, de fato, estava tentando tutelar o governo dela e ela, de fato, conseguiu se manter nessa posição, né, de maneira bastante aguerrida. Aliás, se alguém que está assistindo a gente aqui quer saber mais sobre Itália, tá lá, petitcursos.com.br, tem curso sobre Itália. Quiser saber sobre Donald Trump, tem também. Você quer saber o passado de Erdogan, aquilo que Erdogan não quer que você saiba? Tem um curso sobre Turquia com uma aula biográfica sobre Recep Tayyip Erdogan. Acessa lá, petitcursos.com.br, tudo que você possa querer saber das fofocas todas, de conjuntura, quer saber de energia, quer saber de futebol e política, tá tudo lá, petitcursos.com.br, acessa agora que eu tenho certeza que você vai curtir. Tanguy, fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso registramos o nosso agradecimento. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix do Petit Jornal, petijornal.pj@gmail.com. É uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit, dá para ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Se você vive no exterior, tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Amanhã não, aliás, correção. Amanhã não teremos episódio nessa terça-feira. Na quarta-feira a gente está de volta com tudo, com a corda toda. Estaremos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.